Bom dia! Hoje a gente vai falar um pouco sobre o nosso projeto, que é o Biofilme Comestível. Eu sou a Caroline. Eu sou a Adriele. Essa aqui é a nossa orientadora, a Mariel. E a gente tem a nossa co-orientadora também, que é a Karina. A gente é do Senai de Santa Catarina e a gente está cursando técnico em Química. Tá, um pouquinho do intuito sobre o nosso projeto e o porquê que a gente decidiu fazer ele. O nosso biofilme comestível, ele é para minimizar o desperdício alimentar no mundo. Então, ele é um fator que envolve todos os setores, principalmente o de alimentos. A gente decidiu focar mais nos setores de frutas e hortaliças, porque esse setor, ele engloba mais ou menos 40% de todo o desperdício. Essas frutas que englobam são normalmente frutas perecíveis, por isso que a gente acabou escolhendo o morango para ser a nossa base do projeto. Então, todo ele é voltado a morangos. O morango, ele é uma fruta muito perecível que em questão de dias ele já deteriora e não fica mais bonito, não fica mais viçoso. Então a gente escolheu ele para fazer o teste do biofilme e ver se funciona. Bom, e eu vou falar um pouquinho dos materiais que a gente utilizou. A gente utilizou também o extrato da casca da romã, onde a gente escolheu ele principalmente por causa das suas propriedades antioxidantes e antimicrobianas. E também pela sua capacidade que ele tem de formar uma barreira protetora em volta do nosso morango. A gente utilizou a água como solvente da nossa formulação, onde a gente usou ela principalmente para homogeneizar os nossos compostos. A gente utilizou o agar-agar, que ela foi o nosso espessante e o nosso gelificante da nossa solução. Então a gente escolheu ele principalmente porque ele tem uma capacidade de gelificação muito maior do que uma gelatina tradicional teria. E a gente utilizou o amido de mandioca, porque ele vai atuar como uma barreira protetora, o que vai reduzir a perda de água que a nossa fruta vai ter, o que vai aumentar a vida útil dela. A gente utilizou o glicerol como plastificante, porque ele vai aumentar a flexibilidade do nosso biofilme. Então ele não vai deixar aquela camada quebradiça que iria ficar em volta da fruta. E o nosso ingrediente principal foi o morango, onde a gente escolheu ele principalmente por ele ser uma fruta altamente perecível, que a sua vida útil após a colheita dela é muito baixa. Complementando um pouquinho do que a Adri falou antes, esses compostos que ela citou, eles são o que formam o biofilme, o que vai ficar ao redor do morango, combatendo contra agentes de fora. Essa barreira, ela é contra gases e vapores da água. E esse biofilme, essa barreira, ela é para aumentar o tempo de vida dos frutos, porque, como já foi explicado anteriormente, é uma fruta muito perecível. Então, ele vai estar ali para não deixar ela tão perecível assim. Um pouquinho do nosso passo a passo de como é que a gente fez esse biofilme. O primeiro passo foi a realização da infusão e da filtração simples das cascas de romã para conseguir extrair os compostos fenólicos dela. Depois a gente passou para a pesagem de todos os componentes e depois disso a gente realizou a homogeneização deles, cada um com a sua forma, porque são formas diferentes de fazer a homogeneização de cada. Por exemplo, o amido, a água e o glicerol, eles são separados da mistura do agar-agar com a água. A mistura de amido, água e glicerol, ela é misturada durante 10 minutos a 80 graus e a mistura do agar-agar com a água é misturada a 90 graus durante 20 minutos. Após isso, a gente tem a finalização do biofilme, que é a junção de todos esses compostos para daí sim poder aplicar no morango. Aqui a gente tem um pouquinho da nossa formulação que foi usada para produzir o biofilme, todos os produtos utilizados e toda a porcentagem que foi utilizada também. Aqui a gente tem o nosso biofilme após a aplicação dele no morango. Nessa imagem central a gente tem o morango sem a aplicação do biofilme. Então ele vai ser o nosso morango natural, sem ter nenhuma barreira protetora em volta dele. Nessa parte é o nosso biofilme após a aplicação dele no morango. Na parte central a gente vai ter o morango sem a aplicação do biofilme. Então ele vai ser o nosso morango natural, sem ter nenhuma barreira protetora que vai ajudar a combater os nossos micro-organismos. Na parte superior direita, a gente vai ter um morango com biofilme seco a maiores temperaturas. Então, a gente deixou o biofilme durante algumas horas numa temperatura entre 35 a 40 graus para ser feita a secagem do biofilme. E na parte superior direita, a gente tem um morango
com a secagem do biofilme feita em temperatura ambiente. A gente tem um morango com biofilme, onde foi feita a secagem em temperatura ambiente. Então, a secagem dele foi feita entre mais ou menos 25 graus. Esse biofilme, a gente pode ver que à direita, a gente tem um morango com biofilme, onde foi feita a secagem em uma temperatura ambiente. Esse biofilme, a gente pode ver que a parte em volta dele, ela vai estar mais delicada. Então, ela não vai estar uma espessura tão grossa quanto estaria no que foi feito a altas temperaturas, mas ainda assim ele vai proteger contra micro-organismos. Aqui a gente tem alguns testes que foram feitos com morango, que é um morango sem o biofilme após 24 horas, ou seja, após um dia. Ele teve a criação de fungos e tem a presença de micro-organismos ali. Ele está bem machucadinho e abaixo a gente tem o morango sem o E abaixo a gente tem o morango com o biofilme seco após 24 horas. A gente consegue ver que ele está com uma aparência bem bonita e com uma aparência de morango de prateleira mesmo. Com isso, a gente tem de que o biofilme ele serve para aumentar essa vida de prateleira do morango e diminuir o desperdício de alimentos. Então, o nosso biofilme ele tem esse aspecto bonito. E ele também faz uso da casca de romã, que é um composto que normalmente é jogado fora, não é usado pelas indústrias. Então, ele auxilia também na parte de sustentabilidade e reduz o desperdício alimentar. E é isso, muito obrigada pela sua atenção.